irmão leu aquele versículo de esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Eu sei que esperar não é muito bom, mas no Senhor sempre é bom. Amém? Então que você possa guardar cada palavra no nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, irmãos. Eu gostaria, nesta hora, antes de passar para o presbítero Jeronias, Deus tem uma palavra para mim, para você. Eu gostaria de orar, por essa juventude e agradecer a Deus pela vida de vocês, no nome de Jesus. Amém? A igreja pode orar pela nossa juventude? Amém. Então, glória a Deus. Então, deixe seus olhos, tendo as mãos para cá, para esses jovens, representando todos os jovens, no nome do Senhor Jesus. E vamos nesse momento estar entregando nas mãos do Senhor nosso Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, pela bênção, pelo privilégio, ó Pai, e pela grande oportunidade em que tu nos concede nesta noite, Pai. E estamos aqui reunidos no teu nome, Pai, orando por essa juventude, Pai, rogando, Senhor, por Deus, para a vida desses jovens. Deus amado, Deus bendito, usa, Senhor, estes jovens para a glória do teu nome. E orando nessa hora, Pai, pelo teu filho, presbítero Jeronias, que vai nos trazer a tua palavra. Por isso, Pai, fala conosco. É isso que nós oramos nesta hora, Pai. E já te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga, Senhor, abençoe. Eu abençoo A estes jovens. No No nome de Jesus. Amém? O seu irmão e diga assim para ele assim agora. Diga assim para ele. Aleluia. Diga assim para ele. Diga assim para ele. Vai chegar lá. Daqui a pouco a gente começa a colocar o outro, né? Mas diga assim para ele: não converse comigo. Porque eu quero ouvir o meu Deus falar. Nesta noite, o barulho é somente de glória. Quem pode mandar glória para cima aqui agora? Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Pega a sua Bíblia, meu irmão, presbítero Jeronias, ele vai nos trazer essa palavra da parte de Deus, no nome de Jesus. Santo, 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 glorificado, exaltado, digno de louvor, digno de honra, digno de glória, Aleluia! príncipe da paz, Glória a Deus! leão da tribo de Judá, aquele que era e sempre será Deus. Aleluia! Glória! Eu gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus está presente nesse lugar. Amém! Enquanto o irmão Eric cantava sobre Deus fazer milagres, Deus realizou milagres aqui essa noite. Amém! Estava sentado ali, Deus conversando comigo, o Espírito Santo. Ele conversa com você também, só basta você dar ouvido a ele. Oh, glória! O Senhor me falava que existem certos tipos de doença que o médico diz logo, não tem cura. A única coisa que podemos fazer por você é amenizar o seu sofrimento. Soriande cantar. Pois é, Deus atua exatamente nesse tipo de doença hoje. Amém, Jesus! Glória! Existe uma doença com o nome hérnia de disco. Oh, glória! E os médicos dizem que não tem jeito. Tem que comprar um colchão melhor, tem que tomar um remédio quando estiver em crise, mas cura não tem. Você tem que se adaptar com aquilo e viver o resto da sua vida com aquilo. Porém, assim diz o Senhor dos Exércitos: não existe mais a hérnia de disco que você tinha. Aleluia! Aleluia! Não existe mais. E antes mesmo do louvor, Deus já falava comigo sobre o nome dessa doença. Hérnia de disco. Veio na minha cabeça assim do nada.
Quando o irmão Eric começou a cantar, Deus disse: eu estou curando o que não tem cura para os homens. Depois testemunha aqui, você que foi curado aqui esta noite, viu? Aleluia! Testemunha aqui que você já foi curado. Em nome de Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade. Em segundo lugar, agradecer ao presidente, ao vice-presidente, à diretoria da Jubrac local pelo convite de aqui estar ministrando a palavra de Deus. É uma honra. Eu agradeço. Agradecer também ao dirigente desta igreja, o nosso presbítero João Eusébio. Muito obrigado pela oportunidade de me ceder este púlpito. Quando a gente entra aqui, a gente já sente a glória de Deus. Amém. Glória Deus a Deus. está presente aqui. E tem espaço para Deus curar outros tipos de doença. Amém. Glória a Deus. Só basta você acreditar nisso. Amém. Não precisa ninguém colocar a mão, não precisa ninguém dizer qual é a doença. Deus faz. Como Ele fez. Ele não curou na hora que eu falei aqui, não. Eu já tinha curado antes. Já tinha curado antes. Ele só me fez me dizer o que já tinha acontecido. Porque quem colocou a mão, coitado da minha, é aquele que é. Aleluia! E Glória que sempre será Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem achou, diga um amém bem alto. Amém. Quem não achou, diga eu. Glória a Deus, todos acharam. Então vamos ler a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte: que ocupação é a sua? Vamos orar. Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, glorificando a Deus por mais um ano de existência desta Jubrac, Pai. E eu creio que até Tu voltares, Senhor, essa Jubrac vai ser muito abençoada, Pai. E vai encontrar um crescimento ainda maior, Pai, porque Tu estás presente no meio dela, Senhor. Te clamamos nesse momento também, Deus, fala conosco. A palavra é Tua, Pai. Eu sou só um vaso de barro. Não tenho nada de mim mesmo, mas eu creio no tesouro que Tu depositaste dentro de mim, Senhor. Neste tesouro que tem um valor inestimável, que é a presença do Teu Espírito Santo, que abraça a nossa vida, Senhor. Aleluia! Que nesta noite, este tesouro venha se revelar e venha preencher o vazio de muitos que estão aqui nesta noite, Pai. Que esse tesouro também venha encher outros vasos aqui neste lugar, Senhor. Que haja batismo com o Espírito Santo. Que haja distribuição do dom de línguas, do dom de revelação, do dom de milagres, Pai. Que esta noite seja, acima de tudo, uma noite sobrenatural. É isso que eu te clamo, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto do qual lemos é uma história bem conhecida, mas conhecida mesmo. Inclusive existem até desenhos animados a respeito dessa história, de tão que disseminada ela é no meu evangelho. A história de Jonas, profeta de Deus, que um dia acordou pela manhã e não sabia que ia receber uma missão de Deus que ele não gostaria de receber. A Bíblia nos diz que ele recebeu a missão de Deus para profetizar Nínive. Nínive, uma cidade que os hebreus, que os judeus, que o povo de Israel considerava maldita. Uma cidade inimiga. E segundo a Bíblia, podemos ver que era uma cidade também que tinha por que ter esse estigma. Tinha por que ter esta fama. Porque faziam coisas horrendas. Faziam coisas que nem mesmo alguns animais são capazes de fazer com aqueles que eram semelhantes a eles.
queimavam crianças no fogo, matavam mulheres, faziam todos os tipos de atrocidades. E Deus se revela a Jonas e diz: Jonas, levanta-te do teu lugar, vai a Nínive e apregou lá durante 30 dias. Prega, fala, que se esse povo não se arrepender, eu destruirei eles. Porém, se eles se arrependerem, eu não mais o destruirei. Se eles se voltarem a mim. E a Bíblia nos diz que Jonas, ao ouvir este mandado, esta ordem de Deus, Jonas recuou em sua chamada, recuou em seu dever, recuou em seu propósito e decidiu fugir da missão que Deus tinha designado a ele. A Bíblia nos fala que ele pegou um barco e seguiu em direção contrária a Nínive, dizendo a Deus que não queria de forma alguma fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que enquanto ele estava indo na direção contrária, uma grande tempestade se abateu naquele mar. E aquele navio, aquele barco ficou a ponto de afundar. E os marinheiros que ali estavam ficaram preocupados e disseram: alguma coisa está acontecendo. E este algo não é no mundo natural, é no mundo espiritual. E a Bíblia diz que da forma que eles faziam no Antigo Testamento, tiravam sorte para saber qual era a vontade de Deus. E eles tiraram sorte. E na sorte que tiraram, viram que Jonas era o causador de toda aquela tribulação, de toda aquela dificuldade, de tudo aquilo que estava se atravessando naquele mar, naquele barco, naquele navio. E aí chegamos no texto que acabamos de ler, onde os marinheiros, os responsáveis por aquela embarcação, perguntaram a Jonas: Jonas, qual é a tua ocupação? E eu vou pedir que você pergunte novamente ao irmão do seu lado assim: qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? Jonas tinha como ocupação ser profeta de Deus, anunciar não a vontade dele, mas a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus mandava e fazer com alegria, fazer com felicidade, fazer com prazer. Só que todo judeu naquela época tinha um desejo mau em seu coração. Sabe qual era o desejo? Ver Nínive destruída. E quando Deus deu a possibilidade para que Nínive não viesse ser destruída, mas sim perdoada, Jonas disse: não, isso eu não vou fazer não. Se o Senhor dissesse a mim: vai lá e profetiza que vai ser destruído, eu ia com o maior prazer, mas isso eu não farei. Glória a Deus. Por isso, aconteceu tudo o que você vê aí nos primeiros capítulos de Jonas, porque Jonas simplesmente se recusou em fazer a vontade de Deus, esquecendo da vocação, esquecendo da chamada, esquecendo do seu ministério. E aí, eu pergunto a você nesta noite: qual a ocupação que Deus te deu? Como cristão, como servo de Deus? A gente pode ver na Bíblia vários exemplos de pessoas que se desvirtuaram, que saíram do caminho que era o propósito de Deus para a vida deles. Existem pessoas que são chamadas por Deus, que são escolhidas por Deus, que Deus tem prazer em usá-las, mas essas pessoas muitas vezes se recusam em ser usadas por Deus e preferem permanecer em desobediência ao Senhor. Eu gostaria de trazer em destaque esta primeira qualidade de pessoas, as pessoas que são ocupadas em desagradar a vontade de Deus. E se Deus está falando aqui, é porque existem pessoas que fazem isso aqui. Pessoas que já ouviram de Deus um chamado, pessoas que já ouviram de Deus que Deus quer usar elas, pessoas que sabem que não tem outro caminho, não tem outro meio de chegar ao céu, mas mesmo assim até o momento relutam contra essa chamada. Aleluia. Estão ocupadas em desagradar a Deus, estão ocupadas em não fazer a vontade de Deus. E o que acontece? Acontece o que aconteceu com Jonas. Aleluia. Tempestades que sem explicação aparecem,
coisas que sem ninguém esperar, passam a acontecer. Pessoas que não precisavam passar pelo problema que você está passando e passam, simplesmente, sabe por quê? Porque você persiste em estar ocupado, desagradando ao Senhor. Ele canta na vassoura. Deus está falando com você. Deus está falando com você. A gente está aqui, irmãos, é para agradar só um, é Deus. A gente está aqui é para louvar, só um é Deus. A gente está aqui só para uma coisa, para enaltecer e bendizer o nome de Deus. Deixe qualquer coisa que lhe entristeceu de lado e pare de desagradar a Deus e se ocupe em fazer a vontade de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Oh, você sabe que Deus falou com você. E hoje é dia de voltar para papai, viu? Papai está de braços abertos. Só esperando você chegar para tirar a roupa suja, colocar uma limpa, colocar o anel do dedo e chamar de filho e fazer uma festa porque você voltou para ele. Oh, glória. E talvez a pessoa que eu estou falando não esteja na igreja, mas está ouvindo em algum lugar. Volte! Porque você foi chamado em se ocupar em agradar a Deus. Segunda classe de pessoas que estão ocupadas nos seus próprios interesses. Eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou crescer, eu vou fazer um curso técnico, eu vou aumentar aqui o meu lugar de plantio, eu vou me tornar um grande empresário. Em todos esses projetos a gente nunca vê o nome de Deus incluídos nele. Só os seus próprios interesses. Só a maneira de ganhar mais, de ter mais, de crescer mais e se esquecendo de colocar Deus em seu projeto. Oh, glória. A gente tem um exemplo disso no livro de Ageu. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, foi para a terra prometida novamente, se esqueceram de Deus. Começaram a fazer casas para si, casas luxuosas, e o templo estava lá destruído, acabado. E ninguém se lembrava do templo de Deus. Aí Deus levantou Ageu e disse: vocês que se preocupam só com as vossas coisas, vocês que estão lutando só pelo que é seu, vocês pegam o dinheiro, coloquem um saco e esse saco está furado. Aleluia. Vocês fazem e nada acontece. Sabe por quê? Porque vocês esqueceram de mim. Aleluia. E só lembram de você. Glória. Olha a resposta da oração para alguém aqui ou para alguns. Eita Deus. Sabe por que você não cresceu ainda? Sabe por que as coisas que você planeja parecem boas, mas não dão certo? Ei, cantará bastéria. Porque você só liga para você e Deus está dizendo assim: estou aqui, olhe para mim e busque. É errado ter projetos pessoais? Não, mas desde que Deus esteja no centro deles. Sabe por que não está dando certo? Porque Deus está ministrando dos seus projetos, mas quando Ele estiver dentro dos seus projetos, a riqueza que você procura vai parecer ninharia diante daquilo que Deus vai lhe dar. O plantio que você quer fazer vai parecer uma hortazinha num apartamento lá no 30º andar, diante daquilo que Deus vai fazer você multiplicar. Amém. Mas busque Deus primeiro. Ocupe-se em ter Deus como principal fonte da sua vida. Jonas só pensou nele. Quando recebeu a ordem de Deus, o que foi aconteceu? Tormenta. Se você pensar em Deus, vai acontecer bênção. Amém.
e maravilhas. Tem um texto que todo mundo conhece, que diz assim: buscar em primeiro lugar O reino de Deus e as demais coisas serão acrescentados. Porque você está atormentado, preocupado, desesperado, procurando as outras coisas. O caminho é mais fácil. Procure Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Só isso. Testemunho meu próprio de vida. Até alguns meses atrás eu estava desesperado no trabalho para cumprir meta. Desesperado. Meu Deus, acabou, ninguém vende. Meu Senhor Deus, eu tenho que fazer. Aí eu parei, eu falei, meu Deus, eu vou no púlpito, prego tanto de fé, eu estou aqui desesperado. O desespero some. Irmãos, eu ficava na porta da hora que abria a loja até o final. Eu digo, não vou ficar na porta não, eu vou sentar lá atrás. Se tiver que ser meu, será. E aquilo que eu tinha planejado no começo do mês, que eu disse, não vou fazer mais, já tinha até diminuído o projeto. Deus me deu exatamente aquilo que eu tinha planejado lá no começo. Porque naquele começo de mês eu disse, Senhor, está aqui, eu quero vender isso, eu preciso vender isso, me dá. E eu me esqueci da oração que eu fiz. Quando foi dia 31 do mês, eu olhei, eu digo, Senhor, me perdoe, eu fiquei desesperado. Mas tudo que entregamos no teu dar realmente, tudo está. Quem tem projetos pessoais aqui, levante a mão. Quem tem sonhos, entregue primeiro no altar de Deus. Que aí, irmãos, vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Existe uma terceira classe de pessoas que estão ocupadas só na obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a princípio parece bom. Parece bom. E deixando claro antes de continuar, fazer a obra de Deus é bom. Você tem que fazer a obra de Deus, você vai entender o que eu quero dizer. Tem que pensa que só trabalhando na igreja, vindo aos cultos, sendo diácono que sempre é, tocando na igreja, tá bem, não preciso fazer mais nada não. Só que você tem que entender que o que você faz na igreja é só uma parte daquilo que Deus quer para você. Que Deus quer mais que você trabalhe na igreja. Deus quer que você trabalhe por Ele. Deus quer que você busque a Ele. Deus quer que você tenha a Ele. Deus quer que você mergulhe nele. Deus quer que você permaneça nele. Aí sim você vai fazer a obra de Deus. Porque chegar aqui na frente e pregar sem Deus, não dá não, irmãos. Não dá não. Chegar aqui na igreja e tocar o teclado sem Deus, não dá. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar e aquele que está sem Deus, mesmo fazendo a obra de Deus, vai ficar sem Deus. Oh, recama lá, formar na Jubrac é uma maravilha, mas sem Deus não dá, porque se Ele voltar, você vai ficar formando com a Jubrac que ficar, porque a outra vai glorificar e exaltar o Rei dos Reis. Glória a Deus. Ei, vem lá. Aleluia. Glória a Deus. É sério, irmãos. Mas não se ocupe em fazer a obra de Deus sem primeiro buscar o Deus da obra. Esse ditado é antigo, viu, pastor? Eu estou ficando velho. Busque primeiro o Deus da obra e depois pode fazer a obra de Deus à vontade, irmãos. Quem acha bonito aqui quando Deus cura no culto? Mas quem faz é Deus, irmão. Se eu estiver pregando aqui, eu posso passar a madrugada todo falando, eu não vou fazer milagre nenhum. Mas se Deus tiver um negócio, como aconteceu, eu não preciso falar nada. Ele faz. Ele faz. Ele faz. E eu quero chegar a uma quarta classe de pessoas para terminar minha mensagem, que hoje a hora está passando rápido. Eu comecei a pregar agora, já, meu Jesus. Vamos lá. Ô glória. Ali está 10 para as 8 sempre. Eu cheguei e fiquei ali animado. Ah, Jesus, a hora não está passando não. Olhei. 10 para as 8. Eu me liguei. Não, está parado. Eu pedi a hora aqui. A quarta classe de pessoa é aqueles que se ocupam, e essa classe é boa, hein? Em buscar simplesmente a Deus. Aleluia. Abençoa mesmo. A igreja está cheia das outras classes que eu já falei.
É pequena ainda essa classe, é a 4ª classe, mas tem. Aleluia, glória. Essa classe de pessoas é a classe que mais agrada a Deus. É aqueles que, independente do cabelo da irmã, independente da roupa que a irmã está vestindo, independente se o terno do pastor é novo ou é velho, independente se tem comida ou não tem comida, independente se está trabalhando ou está desempregado, independente se a lavoura vai bem ou vai mal, ele está buscando a presença de Deus. Eita, sobre Glória a essa Deus. qualidade de gente que Deus gosta, viu, irmãos? Glória a Deus. Glorifique a Deus aí. Glória. Glorifique. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Glória a Deus. E a classe que mais agrada a Ele é essa, que busca Ele. Tem gente que entrou no culto, desde a hora que entrou, não buscou Ele um momento só. E Deus está indo lá dizendo, me busque só um pouquinho, que eu quero encher, eu quero fazer a sua vida diferente. Glória a Eu Deus. quero receber uma profecia, uma palavra de alguém. Deus está falando com você agora diretamente. Me busque em primeiro lugar. Os jovens lá de Carminha já pegaram até o gritinho, mas dá vontade de gritar. Glória! Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. A gente pode ver vários exemplos na Bíblia dessa classe de pessoas que buscavam a Deus acima de qualquer coisa. Eu quero começar com a mesa da ceia, a última ceia. Glória a Deus. Onde estavam todos os discípulos lá, um preocupado com pão, outro preocupado com vinho. Mas a Bíblia diz em João que tinha um especial, que não estava preocupado com vinho, com pão, com mesa, com toalha. Estava preocupado com nada. Sabe onde ele estava? Alguém sabe? O nome dele é João. Ele estava com a cabeça assim, ó, encostada no peito de Jesus, ouvindo o coração de Jesus bater. Ele estava preocupado em estar perto do mestre dele. Será que a gente se preocupa com isso? Glória. Será que quando a gente acorda, será que a preocupação nossa é essa? De estar perto do nosso mestre, do nosso Senhor? Muitas vezes você acorda, não, eu vou trabalhar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas a última coisa que a gente lembra, quando a gente lembra, é pensar que temos que estar durante todo o dia perto daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia. Aí você pode dizer, não, ele está no céu. Está no céu, mas ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você quiser, ele vai estar pertinho de você. Tem mais exemplo bíblico, irmão. Paulo e Silas na prisão, tudo dando errado, tudo acabando, eles só se preocuparam uma coisa: vamos louvar a Deus. Tá doendo nas costas, tá, meu irmão, tá doendo demais. Tá ardendo, tá, água fria, terrível. Mas vamos adorar aquele que realmente importa receber adoração. Vamos adorar a Deus. Tem alguém aqui que está na provação, está na dor, está na angústia, está na tribulação, e Deus diz a você: esqueça tudo isso e adore. Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas esqueceu de tudo, começou a adorar. O que foi que aconteceu? Começou a tremer o lugar todinho. E não foram soltos só ele, não. Foi solto todos aqueles que estavam em prisões. Eita palavra. E essa revelação agora veio de cima, viu? O que eu vou dizer aqui. Quando você está em tribulação, está em dificuldade, está vivenciando um problema muito sério, e você só se liga em Deus e busca em primeiro lugar a Deus, não vai ser só você que vai ser liberto na sua vida, não. As pessoas que estão ao seu redor vão ser impactadas pela sua libertação e também serão libertas, também serão salvas, também receberão o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Frase que todo pregador gosta de usar, que quando Deus está presente, alguma coisa acontece. Se Deus se fizer presente na tua vida, quando tu buscar Ele, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, não só com você, mas com todos que rodeiam você. Muitas vezes a esposa quer converter o marido a pulso, e Deus está dizendo: deixa que eu faço o meu trabalho, eu vou converter ele, eu vou transformar ele, eu vou fazer por ele. Me busque.
se eu estiver presente, vai acontecer. Tem gente que quer que o filho se converta a pulso. Não, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Não, busque a Deus primeiro, que aí Deus vai estar com você e Ele vai fazer o serviço por você. A pergunta que eu faço agora antes de terminar, que a gente ainda tem que ceiar, e pense numa cerimônia maravilhosa, é a ceia do Senhor. Qual é a tua ocupação nesta noite? Aleluia! Tua ocupação é teus interesses? Tua ocupação é desobedecer a Deus? Tua ocupação é simplesmente só obra de Deus? Ou tua ocupação é buscar a Deus? Eu já disse isso em vários lugares e vou dizer agora. Se Deus não estivesse no céu, isso aqui é só uma ilustração. Eu não queria ir para o céu, porque eu não quero ir para o céu pelo céu, eu quero ir para o céu por Deus. Eu não quero estar na igreja porque um dia eu vou ser pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou missionário, porque eu sou diácono. Eu não quero estar na igreja porque eu faço parte do grupo de louvor. Eu quero estar na igreja por Deus. A minha ocupação de estar na igreja é buscar a Deus. E qual a tua ocupação está na igreja? É buscar a Deus? Vamos ficar de pé. Sole, canta, lava, sole, de nós. Eu gostaria de pedir a John, não nada contra o irmão, viu, abençoado? Eu queria que ele declarasse aqui só a canção do Apocalipse, só essa música. E eu quero que você feche os olhos. Aqui na frente não tem nada para você olhar, olhe para o céu agora. Aleluia. Sole, cantorou, miastéria, andarás, tandere, cantarás. Você aprendeu nesta noite que sua ocupação na igreja tem que ser uma, só na igreja não, na sua vida. É buscar a Deus. Glória a Deus. Tudo mais, irmãos. Se for bom, Deus vai acrescentar. Se não for bom, Deus vai fazer o favor de não te dar. Mas se você buscar a Deus, você vai viver o melhor de Deus na tua vida. Amém. Feche os olhos e orem a Deus dizendo: Deus, se até hoje a minha ocupação não foi unicamente buscar a Ti, que passe a ser agora esta minha ocupação a ser buscar a Tua presença. Glória! Espírito Santo do Senhor, eu sei que Tu estás passeando em meio ao Teu povo. Vai dando lugar a Deus, porque Deus está presente neste lugar. Seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo. Ele passeia sobre este lugar. Renovação do Senhor, renovação do Senhor. Deus está impregnando agora sobre a tua vida a maior ocupação que Ele deu ao ser humano, que é buscar a presença dEle. A partir de hoje, irmãos, você vai sentir desejos por Deus que você nunca sentiu. Você vai acordar de madrugada para buscar somente a Ele. Aleluia! Receba esse desejo. O sono vai acabar pela madrugada e a sua única vontade vai ser buscar ao Rei dos Reis. Glória a Deus! Quantas pessoas aqui que há muito tempo não jejuam, e Deus está dizendo que está colocando sobre a sua vida a vontade de jejuar, para que você tenha mais intimidade com Ele. Oh, Deus vai colocar um desejo no teu coração de adorar a Deus de uma forma tão especial, tão sobrenatural, tão diferente, que Ele vai se apresentar todas as vezes que você abrir a sua boca para adorá-lo. A Bíblia diz que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, e a Bíblia diz que Deus, através dos louvores,
vem com a sua carruagem de querubins habitar em meio ao seu povo. E quando ele habita, milagres acontecem. Receba a unção do Senhor, receba a presença de Deus, receba a presença dele, para que através do teu louvor, milagres, milagres, milagres aconteçam. Rei, cante, lá cima. Deus tem uma palavra a nós, ministros, que temos buscado ser usados por Deus. Você que prega, seja aqui no púlpito ou esteja aí na nave da igreja. Se esquecermos um pouquinho a teologia de lado, se esquecermos um pouquinho o nosso conhecimento humano de lado, e começarmos a buscar mais e mais a Ele em primeiro lugar, o sobrenatural de Deus vai se revelar em nossas mensagens. A explosão de glória que não acontece hoje com a teologia, com o nosso achômetro, vai passar a acontecer, porque você está buscando a Deus. Deus, derrama teu Shekinah sobre esse lugar, na tua presença, o teu Espírito Santo, e faz de todas essas palavras proféticas uma verdade nos corações dos teus filhos, Pai. Tu estás derramando a bênção, só depende de nós agora abraçá-las e recebê-las. Eu recebo, Senhor. Eu creio que tu é Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalta Ele, bendiga Ele. Bendiga Ele. Oh, recantarás, subiandarás. E lembre-se sempre, quando te perguntarem a partir de hoje, qual é a tua ocupação? Aí você dizer, minha ocupação é buscar sempre a Deus. Aí você depois conta ao nosso presbítero João Zé, a sua esposa, aos seus líderes de departamento, que depois de que você passou a ter como ocupação buscar a Deus, tudo mudou, tudo se tornou diferente. As bênçãos se tornaram algo mais fácil de acontecer. Lembre-se que quem está em Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor acompanham. Eu estou andando e a bondade está vindo atrás de mim, a misericórdia também está dizendo, não me deixe para trás, não, eu estou aqui. Oh glória! Oh glória! É a partir de agora, viu? Em tudo que você faz, busque primeiro a Deus. E as demais coisas te serão acrescentadas. Eu agradeço a oportunidade. E vamos cear, vamos entrar na presença do Senhor, buscando primeiramente a Deus.